A paz do Senhor Jesus, meu nome é Geni e esse é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Eu venho aqui dar algumas explicações, né? Eu quero falar a respeito de como que foi que eu cheguei ao ponto de sair da igreja, né? Da igreja da IPDA. Então, como que foi a decepção que eu tive ali dentro. Eu quero comentar a respeito disso, porque tem pessoas que acham assim que foi só isso que aconteceu. Não foi só isso que aconteceu. Eu não vou falar assim, porque a gente não tem necessidade de falar assim o que a gente fez, né? O quanto que a gente batalhou ali pela obra e tal, porque não tem necessidade, né? Mas graças a Deus a gente batalhou, sim. A gente batalhou pela igreja, meu marido ajudou a construir a igreja, a gente cuidou de igreja, cuidou assim como responsáveis, né? Como responsáveis de ponto de culto, responsáveis para estar abrindo a igreja, limpando a igreja, manter a igreja limpa e tudo mais, mosquitinho incomodando aqui. Manter a igreja limpa, abrir no horário certo, atender as pessoas, né, e tudo mais. E como que foi a decepção da gente ali, minha decepção, né, porque o meu marido também teve decepções e eu também, né. A gente foi tendo as decepções e a gente foi sempre lutando, né, lutando para se manter ali, porque a gente sempre acreditou que ali era o certo e tudo mais. Só que as pessoas, né, a obra de Deus é de um jeito. Então, enquanto você está servindo, tá bom. A partir do momento que você não servir, que você não produzir, você não presta mais, tá? Essa é realmente o que acontece. Então, desde que a gente veio para a igreja, a gente sempre lutou, batalhou, né? Sempre fomos batalhadores, de trabalhar, se esforçar e tudo mais. Não só na igreja, mas para tudo, né? Para tudo. Para a gente ter o que a gente tem foi de luta de suor, né? O suor do nosso trabalho mesmo. Meu marido é uma pessoa muito trabalhador, eu também não gosto de ficar sem fazer nada. Então a gente tem alguma coisa porque a gente lutou para ter. Nunca dependemos assim de ganhar a cesta básica da igreja, nunca ganhamos, graças a Deus, tá? Graças a Deus por isso. Ajudamos sim, e se precisar ajudar, a gente continua ajudando, não tem problema, né? Não tem problema nenhum para nós. Porque eu acho que o que a gente pode ajudar um outro, não importa se a gente é evangélico, deixa de ser, tá? Mas se a gente pode ajudar um outro, a gente tem que ajudar, tá? Então, isso daí é a palavra de Deus, né? Não interessa a religião, não interessa a religião, é a palavra de Deus. Então, a gente se decepcionou assim, ó. Eu tava gravando um vídeo antes, mas o vídeo, ele chegou a gente aqui, eu pausei o vídeo e eu fiquei muito tempo sem voltar e ele cortou o vídeo ali, sabe? Não sei explicar bem porque a gente é novo nisso, né? Então, a gente sempre ajudou na igreja e tudo mais. E quando a gente passou por luta, né? Quando a gente passou por luta que a gente não podia ajudar, a gente foi deixado de lado, sabe? E enquanto a gente estava ali ajudando, a gente estava prestando. A partir do momento que a gente passou por luta, que não pôde ir lá ajudar, que não pôde ir lá levar certas pessoas nos lugares onde eles queriam ir, porque o meu marido levava, né? Levava os pastores nos lugares para lá, para cá, para dar ceia, para fazer alguma coisa, para correr atrás de alguma coisa, o meu marido levava, né? Pastores que não tinham carro, que não tinham alguém para dirigir, outro tinha carro, mas não tinha motorista, ele não dirigia também, o meu marido que levava, né? E a maioria não tinha carro e o meu marido levava com o nosso carro. E muitas vezes cobrava só a gasolina e outras vezes nem cobrava nada, né? Então a gente estava sendo útil, né?
A gente estava sendo útil. Então, a partir do momento que a gente não não ligue se eu coçar assim, ó, tá? Gente, teve um vídeo aqui que eu mostrei a alergia, né? Que eu tava toda encaroçada, cheia de alergia. E eu continuo com alergia. Amanhã eu tenho um dermatologista em outra cidade, longe daqui. Eu vou ter que ir num especialista, né? Num dermatologista lá. Eu fui encaminhada por conta dessas alergias. Então, não ligue se eu, né? Antes eu tava coçando assim. Então, não tem caroço agora. Eu tomei os medicamentos. Aqueles caroços grandes saiu, mas continuou assim a coceira que tem lugar que eu tirei pele, ó. Aqui eu tirei pele. Aqui no outro braço aqui também eu tirei pele dali. Então, na minha perna também eu tirei a pele. Tá assim, sabe? Então, fui encaminhada para um dermatologista. Então, a nossa decepção na igreja foi essa, que a gente era bom enquanto estava sendo útil, né? Levando os pastores daqui para lá, de lá para cá. E quando a gente passou por luta, quando nós fomos morar no sítio, né? E o meu marido teve que trabalhar fora, eu não recebi a visita de nenhum. Teve 2 famílias da igreja que foi lá fazer visita para nós, lá no sítio, para mim e os meus filhos, que nós estava lá no sítio. E não era o pastor da igreja. Não era o pastor, tá? Então, esses irmãos, eles foram lá porque a gente tinha amizade com eles e eles foram lá fazer visita para nós. E o pastor passava na frente da nossa casa que ele tinha que resolver, porque esse sítio que a gente comprou, ele ficava numa BR que ligava 4 cidades, sabe? E ele ficava ali, então esse pastor ele passava na frente de casa e ele nunca chegou, e ele sabia onde era, né? Que os irmãos que levavam ele daí, né? Que meu marido não levava mais, ele arrumou outras pessoas para levar, dizia assim, é aqui que mora o irmão e a irmã, tá? E convidavam ele para chegar, ele não queria chegar, não aceitava. E teve um dia que o irmão que estava levando ele chegou e ele não queria chegar, não, e ele disse, não, eu preciso chegar, eu vou chegar, eu vou ver se os irmãos ali precisam de alguma coisa, porque esse irmão, às vezes o meu marido ligava para ele e pedia para levar alguma coisa lá em casa, né, pra gente lá, e esse irmão ia lá e levava, né, lá em casa. E o meu filho mais novo era bem pequeno ainda, né, agora ele já tá chegando na adolescência, já chegou na adolescência, né? Mas isso foi há 5 anos e meio atrás que a gente morou no sítio, e daí nós viemos para cá, moramos 6 meses lá no sítio. Então esse pastor chegou lá em casa na mar, né? E chegou e nós entramos nos assuntos conversando lá, e eu cheguei a falar para ele falei, pois eu tinha ligado para ele uns dias antes, eu pedi para ele enviar alguém ali para fazer um culto durante a tarde. Eu já tinha conversado com as vizinhas, elas falaram que elas vinham no culto, se tivesse culto ali elas vinham. Mas ele não quis mandar ninguém. Tinha um ponto de ônibus na frente da minha casa, sabe? Então, se viesse alguém fazer culto ali, desembarcava na frente da casa, né? Falei, se mandar alguém aqui, eu fico ali no ponto, o ônibus para aqui na frente de casa. Vem aqui, faz o culto, depois pega o ônibus, vai de volta, porque tinha vários ônibus, né, que iam ali para a cidade. Aí ele não mandou ninguém. Aí eu pedi para ele dar uma carta para a gente congregar num lugar ali, na outra cidade ali que ficava mais fácil para a gente. Ele não quis dar carta, ele queria que a gente fosse congregar lá. Aí eu falei que eu não podia ir, porque à noite não tinha ônibus. Ele falou, não, mas você vai e você dorme lá em casa e vem no outro dia. Eu disse, não posso dormir na sua casa, não posso dormir fora de casa, porque tem os animais aqui, tem uns bichinhos aqui, e não dá para deixar sozinho aqui, porque tinha os vizinhos que até assustavam a gente, sabe? Então a gente não podia deixar a casa sozinho. E eu não podia deixar meu filho ainda, ou nem o mais velho, né, sozinho, porque ele ainda era menor de idade e tudo mais. Eu acho que ele tinha 16 naquele tempo, eu não lembro bem. Mas 16, 17 por aí. Uma coisa assim. Aí eu tinha esse cuidado, né? Porque os filhos da gente, não importa a idade que tem, a gente tem esse cuidado, né?
Então, a gente tem essa preocupação com os filhos da gente. Hoje ele é bem mais velho e eu continuo tendo preocupação com os meus filhos. Então, eu falei que eu não podia, né? Não podia. E ele não me deu a carta. Não me deu a carta para mim congregar na outra cidade. Aí, quando o meu marido vendeu o sítio lá, que a gente se mudou para aqui, aí ele veio aqui e falou pra gente: agora vocês vão congregar aqui e vai ser tudo uma bênção porque vocês vão ajudar na igreja aqui, porque a gente já ajudava na igreja lá, a gente já ajudava. E então foi assim, sabe? Ele chegou aqui, ele trouxe a chave da igreja, ele já soltou a chave da igreja na nossa mão, que nós ia ficar os responsáveis pelo ponto de culto daqui, mas é responsável assim para abrir a igreja, fechar a igreja, recepcionar os irmãos, limpar a igreja, entende? Abrir o culto, às vezes pregar também, né? E ajudar sim. Então a gente sempre fez, né? Isso daí a gente sempre fez, desde a nossa conversão a gente sempre fez isso. Então, vou pausar aqui. Então a gente fazia, sabe? A gente fazia. Mas quando a gente morava ali na cidade vizinha, antes da gente ir pro sítio ainda, o meu marido, ele não levava só o pastor, ele levava os irmãos da igreja também, que estavam indo fazer campanha em outras cidades, e ele ia levar os irmãos, né? Muitas vezes o meu filho mais velho, ele queria ir junto, né, com o pai, e ele não tinha espaço para ele ir, porque enchia de gente, né? Chegava lá em casa aquele monte de gente, e entravam tudo para dentro do carro e ele ficava até chorando em casa, né, que ele queria ir junto e não tinha espaço. Então a gente ia congregar lá na igreja, eu ficava triste porque ele queria estar com o pai dele, né? E eu ficava com o mais novo e o mais novo não, né, ele não entendia. Então ele ficava comigo de boa. Mas o mais velho ele queria ir junto, mas não podia, né? Nunca pôde, na verdade, nunca deu certo porque era assim que fazia. Então, esses irmãos também a gente só servia para eles quando estava, né, ajudando ali. E eu passei um negócio na mão aqui, passei nos meus cabelos porque tá muito cabelo pequenininho, sabe? Que caiu depois do Covid. Então tá bem complicado os meus cabelos, né? Olha só. E assim também o pastor teve algumas vezes, né? Várias vezes o meu marido levava o pastor que saía para dar ceia, né? E não tinha carro, meu marido ia e levava de uma cidade aqui, saía da cidade ia para outra, saía dessa ia para outra, saía dessa ia para outra, dando ceia às vezes 2, 3 ceias no mesmo dia em cidades diferentes. O meu marido levava e passava da hora de comer e eles não paravam em lugar nenhum para comer, né? E o meu marido teve um dia que chegou e falou assim: ó, eu vou chegar aqui para mim comer um lanche porque eu tô com fome, né? E aquele pastor, quando ele chegava nessa cidade, o pastor dessa cidade dava oferta para ele, chegava na outra dava oferta, porque na IPDA é assim: pastor dirigente, se ele não é ungido a presbítero ou ungido a diácono, ele não pode dar Santa Ceia. Não pode. Ele tem que chamar de outra cidade um pastor que é diácono ou presbítero para vir lá na cidade dele dar a ceia ali. Então, aquele nosso pastor ia, né? E ele chegava assim, e ele não oferecia um lanche, não oferecia nada, né? Tô batendo aqui no tripé. Aí o meu marido ia, então ele chegou no lugar e disse assim: ó, eu vou chegar aqui, eu vou comer porque eu tô com fome. Se o senhor quiser, eu posso até pagar um lanche pro senhor. Falou para ele, né, pra ele se tocar, né, pra ele ficar com vergonha. Daí ele ficou com vergonha e ele pagou o lanche dele, né. E o meu marido, né, assim, sempre, sabe, sempre assim vai nas igrejas, os pastores dão dinheiro, né. E não é pouquinho, não é pouquinho, assim, não é só aquele assim só para gasolina, sabe? Não, eles dão bem a mais, dão bem a mais. E acontecia isso, sabe? E sempre acontecendo isso. Então esses outros irmãos também iam, ganhavam oferta. Teve um dia que meu marido estava levando uns irmãos numa outra cidade muito longe lá, cheio de lugar assim, ruim de andar, sabe? Foi, bateu o carro embaixo, sabe? Assim, com pedra, estragou o carro, deu um estrago grande, sabe? Deu um prejuízo grande. Ninguém ajudou com nem um centavo, sabe? Mas sempre estavam lá em casa para levar, sabe? Me leva lá, me leva cá, me leva lá, me leva cá.
Vamos lá receber uma benção, né? Mas era para levar. E ali estragou o carro, nós tivemos um prejuízo bem grande, nós tivemos que vir, ele teve que vir na nossa cidade, ele me ligou, na verdade, eu fui lá atrás do outro irmão, o irmão da nossa cidade foi lá com o caminhão, colocaram dentro do carro, conseguiram, não sei como que eles fizeram lá, que eles colocaram o carro em cima da carroceria desse caminhão e trouxeram, porque daí se pegasse o guincho era muito mais caro. E daí a gente já estava com prejuízo já de ter que arrumar esse carro, né, do conserto do carro, que ele sabia que ia sair caro, né, ia sair bem alto o conserto. Então pegou aquele irmão lá que cobrou mais em conta do que o guincho. Aquele irmão ele fazia mudança com o caminhão. Então cobrou o valor que ele cobraria de uma mudança, né? E era bem mais em conta do que o guincho. Aí trouxe o carro para nossa cidade, levou, o conserto deu bem, bastante mesmo, não lembro bem exatamente dizer quanto que deu o conserto, mas era alto o valor. E sempre assim, sabe? Sempre assim. Então, teve muitas decepções, sabe? Muitas decepções. E quando a gente não pôde ajudar, que a gente passou por alguma luta que a gente não pôde ajudar, que nem quando meu marido foi trabalhar fora, a gente foi deixado de lado, né? A gente não deixou de buscar Deus, nunca deixamos de buscar Deus, nós ficava dentro de casa, todo dia de noite lá no sítio a gente lia a palavra, fazia uma meditação, cada um cantava um hino da harpa, né? Eu e os meus 2 filhos e o meu marido, e a gente orava, né? Ali buscava Deus e não deixamos assim de buscar Deus, nunca deixamos de buscar Deus. E as decepção, né, que a gente teve aí quando foi a gota d'água, já quando eu tava morando aqui, me deu um pequeno AVC. E eu fiquei semelhante ao tiozinho da oração, canal que tem aí, né? O Luiz César, tiozinho da oração, Bruna Aparecida de Freitas, né? Porque ele era um mulher trans, e ele se converteu. Então, eu até convido você que vai ver esse vídeo para você ir lá e acompanhar esse canal, né? Se inscreva nesse canal, você vai ver a diferença da pessoa. Ele está em fase de transformação ainda, né? Porque Jesus, o Espírito Santo ainda está moldando, ele já se transformou já muito, né? Eu acompanho esse canal desde o começo, né? O canal do Luiz César, é Luiz César o nome dele, o nome de nascido dele, né? Que a mãe dele pôs esse nome, registrou ele nesse nome, ele mudou os documentos dele, hoje ele é Bruna Aparecida de Freitas nos documentos, né? Porque ele ainda não conseguiu, que tem tudo um negócio que entra na justiça ali para poder mudar, né? E ele se converteu, era uma mulher trans, aparentemente uma mulher linda, né? Mas era um homem, era o Luiz César. E hoje ele é transformado, ele foi tirado o silicone, ele cortou o cabelo, né? E Deus está mudando a vida dele, mudando tudo completamente. Se você pegar os primeiros vídeos dele e os vídeos de hoje, você vai ver uma diferença maravilhosa. E o Luiz César, ele passou por algo parecido com o que eu passei. Então, lá onde eu morava, eu trabalhava numa empresa, quando eu vim morar aqui, eu só peguei transferência. E no tempo que eu morei no sítio, eu estava afastada do trabalho por conta de cirurgias, né, que eu fiz, e problemas de saúde e cirurgias que eu fiz. Então eu estava afastada por conta disso. E quando eu voltei a morar aqui, depois de um tempo ainda que eu voltei a trabalhar, né? Quando eu vim morar aqui, depois de um tempo, me deu um AVC, né? E eu cuidava de tudo ali na igreja, eu limpava a igreja, eu abria a igreja, eu fazia de tudo. Eu tinha o meu emprego, eu cuidava da minha casa, eu cuidava da igreja. Muitas vezes o meu marido sai trabalhar fora, mas nesse tempo que me deu um AVC, graças a Deus que ele estava em casa, ele não estava trabalhando fora. Então, ele me ajudou, ele me cuidou. Ali foi muita decepção, sabe? Foi decepção com gente da família, foi decepção com as pessoas da igreja. Então, meu marido um dia me levou no culto. Depois que me deu um AVC, ele me levou no culto lá na cidade onde a gente morava. E o pastor, ele orou por mim, mas depois ele disse assim, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado para mim estar pagando? Porque eu estava pagando alguma coisa que eu fiz de errado. Então, isso dali, sabe? Olha, eu fiquei me segurando para mim não chutar o balde desde aquele tempo. Desde aquele tempo.
Então, a religiosidade mata. Se você está passando por luta, é porque você está pagando por algo. Você não pode passar por luta que você está pagando, né? E eu acredito que hoje essas pessoas eles ficam cuidando para ver o que vai acontecer comigo se eu dar um tropeção ali, ó. E estragar a unha do meu pé, é capaz de eles dizerem que eu tô pagando porque ela saiu da igreja, ó, sabe? As pessoas são desse jeito, ficam cuidando da tua vida para ver o que vai te acontecer porque você saiu da igreja, tá? Se você passar por luta porque você saiu da igreja, sabe? Então eu tava ali, tava ajudando e tudo, e me aconteceu ali, me deu um pico na pressão, né? Eu passei por alguns momentos assim que de nervoso, sabe? De nervoso, de luta no meu trabalho, e me deu um pico na minha pressão e me deu esse AVC, sabe? Um pequeno AVC. E eu não conseguia andar, eu não conseguia tomar banho, eu não dominava as mãos, eu não dominava as pernas, eu não tinha e dores terríveis, sabe? Terrível, terrível, terrível. Parecia que estava sendo arrancada a carne dos ossos, sabe? Era essa sensação que eu tinha de dor. Então, bem complicado mesmo que eu fiquei. E então, nesse dia, o meu marido me levou lá para mim receber oração. E esse pastor ali orou por mim e falou isso, né? E então foi muito triste, foi muita decepção mesmo. Foi decepcionante mesmo, sabe? Então, eu não queria mais, sabe? Não queria mais, mas só que eu ficava lutando para mim continuar, sabe? Para mim continuar ali, para mim continuar fazendo as coisas que eu tava fazendo, ajudando ali na igreja, sabe? Fazendo as coisas na igreja, deixando sabe? Deixando até de mim mesma para me ajudar ali na igreja. Então eu tinha que ajudar e eu tinha que ajudar e eu tinha que ajudar. Então quando eu comecei a parar de ajudar, lá que eu comecei a deixar. Aí começaram a trazer outros responsáveis, só que eles vinham ali só para pregar, né? Eles vinham de lá, chegava ali, a igreja já estava aberta, a igreja já estava, as pessoas estavam ali, já estavam sendo recepcionados por nós, né? A igreja estava limpa, estava tudo arrumadinho, organizadinho e eles só vinham, pregavam e iam embora, né? Então eles eram responsáveis só para vir pregar e ir embora. Então eu comecei a deixar, sabe? Comecei a deixar. Depois eu melhorei desse AVC. Quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei afastada de novo por conta do AVC. Eu tive exame que constatou o AVC, tá? E quando eu voltei a trabalhar de novo, eu não estava bem recuperada, né? Mas o INSS, aí eles te negam o benefício e daí você volta a trabalhar. E eu voltei a trabalhar e, nossa, eu saía do meu trabalho, quando eu chegava em casa, todo mundo já tinha chegado em casa, até as pessoas que moravam longe do trabalho já tinham chegado em casa e estavam bem, olha, e eu estava lutando para chegar em casa, sabe? Eu vinha a pé. E me ajudou também a andar a pé. Até hoje eu tenho costume de andar olhando no chão, né? Eu costumei andar olhando no chão, sabe? Porque eu tinha que cuidar onde que eu pisava, porque os meus pés viravam, sabe? Os meus pés viravam, eles não tinham firmeza. Eu não conseguia usar um havaiano, um chinelo de dedo, assim, sabe? Que não segurasse. Eu tinha que usar uma sandália que segurasse no pé, sabe, afivelada ali segurando no pé. Eu não conseguia usar uma havaiana, ela saía do pé, sabe? E eu voltei a trabalhar desse jeito, sabe? Então era bem complicado para mim e eu voltei a ajudar ali na igreja, né? Depois, mas assim, sabe, café já lá embaixo. Então de você ouvir essas coisas, né? E olha, é só Deus mesmo para segurar nas nossas mãos, sabe? É só Deus mesmo. Então, eu não deixei de Jesus. Eu não deixei de Jesus. Então, quando eu deixei, eu parei de limpar a igreja. Aí já começaram a falar mal de mim, porque eu parei de limpar a igreja. Limpe, né? Então, eu comecei a deixar para aquelas pessoas que estavam de responsáveis, né? Porque assim entravam os responsáveis, saíam, entrava outro, saía, mas eu continuava sempre eu tomando conta de tudo, eles só vinham só para pregar e ir embora.
E eu continuava, então eu comecei a deixar, né? Falei, ó, eu não posso, não tô com condições, né? E essa minha recuperação foi bastante lenta, eu me recuperei, não completamente, não é mais como era antes, sabe? Eu tenho ainda muita dor de cabeça, bastante dor de cabeça, calor. Nesse tempo que me deu esse AVC, era inverno, frio. E eu vinha me arrastando na área da minha casa, lá de cima, e tinha uma rede lá. E eu deitava na rede, e era frio, era inverno. E eu deitava na rede, e eu tinha calor, que os meus cabelos aqui ficavam encharcado de suor, de tanto calor que eu tinha, sabe? Mas isso o médico falou que era por conta do AVC. E dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito calor. Eu até senti um pouco de frio nos pés, sabe? Lá nos pés mais na ponta dos pés. Eu senti um pouco de frio, mas eu tinha muito calor. No restante do corpo eu tinha muito calor. O meu marido pegava um cobertor duplo, se enrolava e vinha lá fora e dizia pra mim, entra pra dentro, você vai ficar doente. Entra para dentro, tá muito frio, você vai ficar doente. Eu não queria entrar para dentro. Disse, como que tá muito frio? Põe a mão nos meus cabelos tá encharcado de suor. E ele ponhava a mão nos meus cabelos e ele via com meus cabelos encharcados de suor, né? Por conta do AVC. E eu ia me arrastando porque eu não conseguia andar, sabe? Então era bem complicado mesmo para mim. A minha recuperação foi lenta porque só quem tá passando ali, você tem pressa de sarar, você tem pressa de ficar bem, né? Então foi bastante dolorido, bastante dolorido. A dor também é terrível, sabe? A dor de cabeça, a dor no corpo, nas pernas, assim, sabe? Nas pernas eu tinha muita dor nas pernas, nos braços eu tinha também, mas nas pernas nem se comparar, sabe? O tanto da dor nas pernas. Então foi muito complicado. E quando eu melhorei, eu já fui limpar a igreja de novo, né? E depois eu comecei a deixar de lado, né? E aí começaram a falar mais e mais de mim, sabe? Fora as outras coisas, né? Quando eu morava lá na cidade vizinha, que eu já contei aqui em outros vídeos, que os pastores pediam pra gente hospedar os irmãos que vinham de fora para pregar, né? Então, tá aí nos outros vídeos, se você não viu, eu conto histórias de cão guloso, né? Cão guloso, que vinha ali para pregar, sabe? Decepcionante. Então, isso aí, sabe? Tudo que aconteceu, então eu fui deixando. E depois eu fui fazer a minha carteira de motorista, né? A minha CNH. Aí nos dias do culto eu tinha aula, aí eu tinha que ficar em casa, né? Eu tinha que ir fazer as aulas. A aula é online, só que tem a presença, né? Aparece na tua tela, dá uma buzina ali, aparece na tua tela um lugar para você centralizar o teu rosto e você clica ali, tira uma foto, tem reconhecimento facial e para marcar presença na aula. Várias vezes na aula acontece isso, né? Então, você tem que estar ali atento para você não perder as aulas. Então, eu não fui, né, na igreja enquanto eu estava fazendo essas aulas online. Aí sim que começaram a falar mais mal de mim ainda. Eu comecei a minha CNH, eu ainda estava trabalhando naquela empresa, daí eu pedi demissão, e saí, o meu marido abriu aqui para mim. Então esse aí foi, sabe? Aí então eu já não estava mais limpando a igreja. Eu tinha parado de frequentar os cultos, mas de vez em quando eu e o meu marido a gente pegava e ia lá na cidade vizinha na igreja, lá na sede, né? A gente, em outro dia que eu não tinha aula, a gente ia lá. Então a gente foi sendo deixado de lado, sabe? E daí depois veio aqui e falaram que a gente não podia mais congregar porque a gente tinha esse estabelecimento aqui. Então hoje eu congrego em outra igreja. O pastor da igreja veio aqui, olhou tudo como que é aqui, tá? E ele falou que a gente poderia congregar ali. Eu não vou falar o nome da igreja nem nada,
É uma igreja que se o pessoal da IPDA ver, vai dizer, porta larga, né? Porta larga. Eu não cortei meu cabelo ainda continua aqui, ó. Não cortei nem as pontinhas do meu cabelo. Porque é usos e costumes, né? As minhas roupas também continuam sendo as mesmas, porque é usos e costumes. Eu usei tanto tempo e me acostumei, né? Então, tá assim, sabe, gente? Então, é desse jeito. Então, eu tô recebendo aí muitos comentários negativos nos vídeos que eu tive, que eu fiz aqui, nesses últimos vídeos, tá? Nos vídeos que fala sobre a IPDA. Eu vou gravar mais um vídeo aqui, tá? E eu vou mostrar algumas coisas que falam que aconteceu na IPDA, tá? Que diz que é a igreja mais santa que tem na face dessa terra. Então, para muitos, né? Porque até no último dia que eu fui lá na sede, tava o pastor regional ali, não o pastor da sede, o pastor que manda no pastor dessa sede ali, né? Ele tava pregando lá, eu não conhecia ele, não. E ele falou uma coisa lá ele passou uma revelação. E naquela revelação ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha ouvido dentro da igreja da IPDA, eu nunca tinha ouvido o pastor falar aquilo, tá? Ao contrário, eu já tinha visto muito. Mas aquilo que aquele pastor falou, eu nunca tinha visto. Então ele passou uma revelação assim, tem um irmão aqui, não era eu e meu marido, não. Ele disse assim, tem um irmão aqui que você tá pensando em sair dessa igreja e ir para outra. Ou ir para outra igreja. Jesus manda te dizer que ainda não é tempo. Ainda não é tempo de você ir, mas para esse outro aprisco. Existem as igrejas que eles servem a Deus. São nossos irmãos, servem a Deus. Mas ainda não é o teu tempo de você ir para lá, tá? Falou, sabe? Então, Jesus disse que existem vários apriscos, que ele tem as suas ovelhas em outros apriscos, né? E ele explicou, sabe, isso que na IPDA, eu já tinha ouvido falar que outras igrejas eram um caminho largo, lá não tinha salvação, daí pra frente, né? Então esse pastor falou isso lá. Eu falei, olha ali, ó, que bênção, né? Alguém pregando assim. Então, eu ouvi isso ali, né? No último dia que eu fui lá na série. Então o vídeo de hoje é esse, né? Eu tô gravando esse vídeo pra dizer, porque nesses comentários que tá aí, nesses vídeos anteriores que falam da igreja, estão dizendo que eu tô trazendo escândalo pra igreja, porque eu tô gravando vídeo pro YouTube falando, né? Mas essas pessoas querem que a gente deixe encoberto tudo o que acontece, sabe? E só porque eu tô contando, eu tô trazendo escândalo? Escândalo não é esses que estão em cima do púlpito pregando por dinheiro, né? Pregando para ganhar dinheiro. O meu marido, ele trabalhou muito de pedreiro, carpinteiro, né? Construtor. Meu marido é construtor. Então, meu marido, muitas vezes, ele trabalhava por dia, né? Ele recebia por dia. Então, a diária do meu marido, muitas vezes, esses que andam ali pregando de igreja em igreja, para lá e para cá, como eu já contei aí, procura os vídeos anteriores que vocês vão ver, tá? Eles ganhavam por pregação bem mais do que a diária do meu marido, tá? E olha que o meu marido tinha que ir lá trabalhar, voltar para casa, almoçar e voltar lá de tarde e trabalhar de novo, sabe? E esses eles já saem de casa, vão para casa dos irmãos, comer, beber, dormir, dar mau testemunho e só vai na igreja de noite e prega e enche o bolso e vai embora. E é eu que tô trazendo escândalo. É eu que tô trazendo escândalo, né? Muito bonito, porque ele traz carta lá da cidade dele. Isso deveria não deveria de aceitar, sabe? Não deveria de aceitar.
Eu falei no vídeo anterior aqui que eu cheguei de falar para o meu pastor, falar, eu acho uma bênção quando os nossos irmãos daqui que estão aqui pregando, eu recebo mais bênção porque eu tenho mais fé, porque eu conheço a vida desses irmãos, eu sei que eles estão bem ali na presença de Deus, eu sei que eles, eu conheço o convívio deles com a família e o palavreado deles, tudo deles falar, e não é conforme aqueles lá se hospedavam na minha casa com a boca mais suja do que não sei o que, sabe? Falando palavras torpes, falando coisas absurdas, e lá na igreja subia em cima do púlpito para pregar. Deixava a esposa com os filhos lá na cidade deles lá e ficavam até mês fora de casa pregando nas igrejas. Vá trabalhar, vai achar o que fazer. Sabe? Teve uns que eu mandei trabalhar. Vocês têm família, vai trabalhar, sabe? Então teve gente que veio lá na minha casa se hospedar na minha casa, né? Que eu falei que eles tinham que arrumar um emprego e trabalhar. Que era errado eles viver daquele jeito. Que eles deveriam arrumar um emprego e trabalhar e cuidar da família deles, né? Porque estavam lá na nossa casa reclamando que foram... porque eles vieram fazer campanha na nossa cidade ali, ficaram na nossa casa e foram um dia lá na outra cidade fazer um culto lá e vieram de lá reclamando que o pastor de lá, a oferta que deu para eles era muito pequena, entendeu? Então, eu falei isso daí, é errado? É errado? Porque eu penso assim, ó, gente, ó, quantas vezes eu mesmo passar por isso, que a gente tava ali num aperto mesmo, e eu pegar o que eu tinha e dar de oferta na igreja para dar para esse tipo de gente, sabe? Então é muito complicado, eu acho isso muito errado mesmo, e tá ali reclamando que é pouco ainda, né? Então isso aí é bem complicado mesmo. Então eu não sou contra a igreja, eu sou contra o que certas pessoas estão lá dentro fazendo lá. Então os pastores têm que ver isso. E se não tem quem fale, continua e até aumenta, né? Então, eu que tô trazendo escândalo, né? Eu que tô trazendo escândalo, mas eu passei por tudo isso daí. Sabe? Agora, eu não sei, se continuarem, vou também falar mais alguma coisa, porque tem coisas aqui que eu não falei, né? Porque ali tem irmãos aí que um faz uma coisa e ele diz que foi ele que fez, né? Um faz uma coisa de bom, paga alguma coisa lá, faz alguma coisa lá, diz que foi ele que fez, né? Então isso daí, por enquanto, não vou falar nada. E outros que vêm atrapalhar, né? Quando alguém tá ali buscando para fazer, né? Teve um pastor ali que hoje não tá mais na igreja, não tá mais na igreja, mas esse pastor ali, quando teve ali, nessa sede que a gente congregava antigamente, quando ele era pastor ali, veio uma documentação de São Paulo que era para passar para o meu marido levar na prefeitura para legalizar os documentos de um lote da igreja. Esse pastor consumiu com esses documentos. E xingou meu marido ainda de cima do púlpito, chamou meu marido de intrometido, tá? Só que o meu marido estava correndo atrás disso muito tempo antes desse pastor vir ali. Sabe? Hoje esse homem ele não é mais nem membro da IPDA, não é mais nem membro da IPDA, mas ele era diácono, tá? Então é bem complicado, gente, é bem complicado. O documento daquele terreno ali até hoje tá enrolado, sabe? Até hoje tá enrolado. E por que ele chamou meu marido de intrometido?
Porque o meu marido, como fazia muito tempo que estava correndo atrás, tinha vindo algumas pessoas lá que pertenciam à sede mundial, tinham vindo ali fazer, eu não lembro o que, porque faz muito tempo, e depois que me deu esse AVC eu fiquei muito esquecida, e o meu marido foi levar esses irmãos num hotel, ficava no caminho da nossa casa, e ele aproveitou dentro do carro, ele falou para esses irmãos a respeito desse lote, explicou o assunto e falou. E esses irmãos, eles arrumaram esse documento e mandaram, só que quem tinha que mandar no nome de quem? Do pastor da igreja, né? O pastor pegou essa documentação, veio ali, que é a documentação, nós chegamos a ver na mão desse pastor essa documentação. Mas ele não deu. A gente vai pular e agarrar a força? Tomar a força? Não tinha como. Ele consumiu com a documentação. Isso daí faz anos. E até hoje os documentos desse lote lá tá enrolado, né? Nunca mais ninguém foi atrás, sabe? Depois tentaram até. O meu marido até tentou mais algumas vezes, mas não conseguiu mais, né? Então, porque tinha que apresentar na prefeitura essa documentação lá da sede mundial. E foi mandado e esse pastor consumiu com esses documentos, né? Ele era diácono e hoje em dia ele nem membro não é mais. Nem membro não é mais, né? Então, é bem complicado mesmo. É bem complicado lidar com certas pessoas, é bem complicado, né? Eu não vou falar mais, agora eu só quero pedir para que você deixe teu like. Eu tô me esquecendo de pedir like nos vídeos, pedir inscrição nos vídeos, eu ando me esquecendo, e eu quero te pedir que você deixe teu like, né, e que você se inscreva no canal, tá? E você pode comentar, mesmo que seja para me xingar, mesmo que seja para me dizer que eu tô trazendo escândalo para a igreja, tá? Pode comentar. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um. Não desejo para ninguém o que eu passei e passo até hoje, na boca dos santos, né? Dos santos, daqueles que estão ali bitolados, né? Não desejo para ninguém, porque é triste, é ruim, porque a gente um dia confiou nessas pessoas, achou que essas pessoas fossem pessoas santas mesmo, pessoas que só faziam a obra de Deus, que só estavam ali e não enxergam onde tem uma alma, né? Que você tem que estar sempre ali servindo, se você não tiver, não dá, né? E sempre estão trazendo ali nessa igreja pessoas que sempre dão escândalo e continuam dando escândalo e continuam trazendo na igreja. E quem ainda traz escândalo sou eu, né? Quem traz escândalo ainda sou eu. Então isso daí que eu tô comentando, né? Aqui nesse vídeo a respeito disso, né? Então, e eu acredito que não é só aqui na minha região que acontece isso, não. Porque na região onde a minha irmã mora, longe daqui, acontece daí para pior. Tá? Eu posso até trazer algum dia aqui coisas muito pior que aconteceu lá. Posso até trazer aqui algum dia. Mas por enquanto não, tá? Que Deus abençoe cada um. Te desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe. Te desejo do fundo do meu coração que você não passe por o que eu passei, tá? Te desejo do fundo do meu coração e com sinceridade, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tô orando em favor dos inscritos do canal. Eu falo, Jesus, abençoa cada vida que está se inscrevendo naquele canal. Jesus, abençoa aquelas vidas, Jesus, que estão lá fazendo a CNH e estão achando o meu vídeo que eu testemunhei, Jesus, a respeito da minha CNH. E eles estão pedindo oração, estão contando que eles estão fazendo a CNH. Abençoa eles, Jesus. Tá? Eu tô orando assim. Tá bom? E você que não gosta do meu canal, que Deus te abençoe também, que você não passe por aquilo que eu passei. Não desejo para ninguém, tá? Não desejo nem para o meu inimigo, tá bom? Amém? Que Deus abençoe cada um, a paz do Senhor Jesus.